Então, agora nós vamos iniciar a quarta pregação dessa série em primeira carta. Começando no versículo 17, por todo o capítulo 3. E os irmãos perceberão a ligação em que os versículos finais do capítulo 2 têm com o capítulo 3. Então, vamos ler. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ação de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando dia e noite com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Vamos orar e vamos pedir a bênção do Senhor durante essa pregação. Senhor Deus, nosso Pai misericordioso, nós te pedimos mais uma vez que o Senhor nos abençoe durante a pregação, para que possamos ouvir a mensagem do Evangelho no poder do Espírito Santo. Por isso nós te pedimos que o Senhor possa nos conceder a graça do seu Espírito operando em nossos corações, para que o ouvir da tua palavra seja para nós prazeroso e que a tua palavra possa operar transformação verdadeira em nosso coração e duradoura, para que nós não permaneçamos no estado em que estamos, mas que possamos aumentar mais e mais na fé em Jesus Cristo e que possamos progredir no amor uns para com os outros. Ó Senhor, usa essa mensagem mais uma vez para animar o nosso coração em meio às aflições, para nos estimular a verdadeira piedade, até o dia final, quando apareceremos diante do Senhor, para recebermos o prêmio da nossa consolação. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém.
Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, o texto que nós temos diante de nós, Paulo nutria um profundo amor pelos irmãos tessalonicenses. Versículos 17 a 20 do capítulo 2 mostra com clareza esse amor do apóstolo Paulo pelos tessalonicenses. Não é que Paulo não amava a outras igrejas, mas ele tinha, de fato, um apreço muito especial pelos irmãos tessalonicenses. Mas o apóstolo também nutria profunda preocupação com o estado da fé dos irmãos que estavam na cidade de Tessalônica. Porque os judeus incrédulos, invejosos, os mesmos que fizeram de tudo para que os apóstolos deixassem a cidade, podiam estar agora servindo de obstáculo ao progresso na fé desses irmãos no Senhor Jesus Cristo. Movido pelo amor e pela preocupação por esses irmãos, é que Paulo toma a providência de enviar Timóteo a Tessalônica para confirmá-los na fé em Cristo Jesus e para ajudá-lo no progresso da fé. Capítulo 3, o versículo 1 a 5, nós podemos ver isso. E depois que Timóteo regressou de Tessalônica, com a notícia de que os irmãos maravilhosamente continuavam na mesma fé, no mesmo empenho, na mesma confiança, e que até mostraram um forte desejo de rever o apóstolo que Jesus Cristo havia enviado para proclamar o evangelho no meio deles. Versículo 6 ao versículo 10 do capítulo 3. E então Paulo conclui com uma oração que ele faz questão de registrar. Ele orava para que Deus permitisse que ele pudesse visitar esses irmãos e para que ele pudesse reparar qualquer deficiência que houvesse na fé desses irmãos. Com versículos finais. Então nós podemos tirar, amados irmãos e irmãs, do texto que está diante de nós, a seguinte mensagem: Deus nos chama ao progresso na fé em Cristo Jesus e no amor entre. Então, vamos voltar ao texto e vamos entender melhor essa mensagem da palavra de Deus. Primeiro, Paulo nutria um profundo amor pelos irmãos. E esse profundo amor que Paulo nutria pelos irmãos levou o apóstolo a se encher de saudade e de desejo de revê-lo. Então, os primeiros versículos do texto são os versículos finais do capítulo 2, versículos 17 a 20. Havia pouco tempo que o apóstolo Paulo tinha deixado a cidade de Tessalônica, por causa da pressão que os judeus incrédulos haviam feito, causando arruaça na cidade, colocando a população contra os irmãos e até arrastando os irmãos diante das autoridades. E os próprios irmãos de Tessalônica acharam melhor naquele momento, ao invés de ir para o enfrentamento, conduzir Paulo para a cidade de Bereia. Assim, Paulo estaria ausente do conflito com os judeus, mas ao mesmo tempo relativamente próximo para que os irmãos de Tessalônica pudessem continuar desfrutando da palavra por meio do apóstolo. A cidade de Bereia estava a aproximadamente 80 quilômetros da cidade, então uma distância relativamente próxima. Porém, quando Paulo estava com os irmãos em Bereia, aqueles mesmos judeus incrédulos que estavam perturbando os irmãos em Tessalônica, quando souberam que o evangelho estava prosperando em Bereia, eles foram atrás para causar a mesma confusão na cidade e assim dificultar a pregação da palavra de Deus no meio dos bereanos. Então, mais uma vez, os irmãos acharam que o melhor não era partir para o enfrentamento, mas conduzir o apóstolo para uma cidade agora mais distante, onde esses judeus incrédulos não servissem de obstáculo à pregação do apóstolo. E assim,
os irmãos levaram Paulo até Atenas, agora já era bem distante, Atenas estava a quase 400 quilômetros de distância de Tessalônica, basicamente a distância de ir em Maceió e voltar aqui para Caruaru. Então, os irmãos que acompanharam Paulo até Atenas voltaram de lá com um pedido do apóstolo para que Silas e Timóteo, que haviam permanecido em Bereia, pudessem o mais rápido possível se juntar ao apóstolo que estava sozinho lá em Atenas. Silas e Timóteo, eles puderam continuar em Bereia, porque eles não eram o alvo primeiro da perseguição dos judeus incrédulos, porque de fato o pregador era Paulo e os irmãos estavam apoiando o trabalho da pregação, então eles não eram o alvo. Então, enquanto eles perseguiam Paulo, Silas e Timóteo puderam continuar na cidade de Bereia e ainda ajudar os irmãos que haviam acabado de receber a pregação por meio de Paulo. Então, agora Paulo está sozinho em Atenas, sem a companhia de Timóteo, sem os irmãos de Bereia que retornaram para Bereia. E foi exatamente durante esse momento em que Paulo estava sozinho em Atenas, sem a companhia dos irmãos, sem notícia dos irmãos de Tessalônica, que então o coração de Paulo se enche de saudade dos irmãos e de preocupação por causa deles. Observe o versículo 19. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Os irmãos de Tessalonicense tinham um lugar realmente bem especial no coração do apóstolo. Eles eram a sua esperança de ver o evangelho prosperando, não apenas na cidade de Tessalônica, mas em toda a Macedônia, onde Tessalônica estava localizada. Os irmãos de Tessalônica era também o motivo da sua profunda alegria diante de Deus. Eles eram a coroa da recompensa pelos trabalhos que o apóstolo tinha realizado junto com Paulo e Silas na cidade de Tessalônica. E eles eram motivo de constante louvor a Deus, na expectativa de apresentá-los ao Senhor Jesus no dia da sua vinda. A igreja de Tessalônica tinha um lugar realmente muito especial no coração do apóstolo. A chegada de Silas e Timóteo a Atenas, para se encontrar com o apóstolo Paulo, deve ter acontecido pouco tempo depois do apóstolo Paulo ter chegado em Atenas, porque lembre-se que os homens que voltaram para Bereia voltaram com o recado de que eles deveriam o mais rápido possível se juntar a Paulo. E depois, com a chegada dos irmãos, Paulo desejava muito regressar com eles a Tessalônica para rever os irmãos. Mas, como o próprio apóstolo falou, ele foi impedido por Satanás. Final, o versículo os primeiros versículos, então, do capítulo 3, versículo 3 ao 5, ninguém vos inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso, pois quanto ainda estávamos convosco, predissemos que ia ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Pois foi para isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o vosso labor. Quando o apóstolo Paulo, então, no versículo 19, que
ele foi impedido por Satanás não apenas uma vez, mas duas, quando ele teve a intenção de viajar para Tessalônica para ajudar os irmãos lá, porque ele sabia muito bem que, assim como Satanás havia usado os judeus incrédulos para expulsá-los de Tessalônica, esses mesmos judeus incrédulos podiam estar realmente sendo um grande embaraço na vida dos irmãos. E por causa disso, então, Paulo tentou ir até mais de uma vez. Provavelmente, então, essa expressão está se referindo aos obstáculos que esses judeus incrédulos colocaram para que Paulo não regressasse a Tessalônica. Talvez ameaças, perseguições, o texto realmente não explica exatamente como. Então, no capítulo 3, o apóstolo Paulo mostra o seu propósito de enviar Timóteo até Tessalônica, para fazer aquilo que ele não podia fazer naquele momento, já que Silas e Timóteo ainda não estavam sendo perseguidos por causa do trabalho em Tessalônica. Então, assim a gente compreende que os versículos 17 a 20 do capítulo 2 realmente está fornecendo esse contexto para o início do capítulo 3. Então, de um lado, Paulo não podia ir a Tessalônica para rever os irmãos amados e continuar o trabalho de evangelização e de organização daquela igreja recém-criada. Lembre-se que Paulo teve que sair às pressas, não é? De Tessalônica. Do outro lado, Paulo sabia que não sabia exatamente qual era o real estado da fé dos irmãos em Tessalônica. E por causa disso, preocupado com o estado da fé desses irmãos, é que ele então, para que os irmãos não se desanimassem diante da perseguição que estavam sofrendo, você pode ver mais uma vez, foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que eu tentasse tornasse inútil o nosso labor. Na pregação passada, nós até falamos sobre essa perseguição. Então, por isso, o apóstolo Paulo está tomando a decisão de enviar Timóteo para confirmar os irmãos na fé em Cristo Jesus e assim ajudá-los a Salvador Jesus Cristo. Então, Timóteo é enviado a Tessalônica, e enquanto Timóteo, e provavelmente Silas também acompanhando Timóteo, vão para Tessalônica, Paulo continua na cidade de Atenas e aproveita para evangelizar nas sinagogas e nas praças de Atenas, conforme a leitura que nós fizemos anteriormente. E depois de um tempo evangelizando, Paulo parte para a cidade de Corinto. Paulo, aqui na carta que ele escreve, ele menciona apenas o envio de Timóteo. Mas Paulo menciona que ele ficou sozinho em Atenas, e lá em Atos, capítulo 18, onde nós já lemos, no versículo 5, mostra que Silas e Timóteo desceram da Macedônia, que era exatamente a região onde estava localizada a cidade de Atenas, e então eles encontram Paulo em Corinto. Então você pode conferir esses versículos. A razão por que Paulo menciona somente Timóteo e não os dois, embora provavelmente os dois estavam envolvidos nessa viagem, pode ser pelo fato de que Timóteo era ministro do Evangelho. Silas não é identificado no Novo Testamento como ministro do Evangelho. Você pode, no versículo 2, enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo Jesus. Paulo também chama Timóteo de ministro, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 6. Mas Silas é identificado lá em Atos, capítulo 15, versículo 32, como profeta, e Paulo vai mencionar posteriormente Silas como escriba.
como alguém que tinha habilidades na escrita. E é até provável que Silas estava escrevendo essa carta enquanto Paulo estava ditando. Isso é possível, porque em outro texto, Paulo até menciona que ele assinou o final da carta com letras grandes, garrafais, enquanto Silas estava escrevendo a carta. Então, alguns até sugerem que as cartas de Paulo eram escritas por Silas e ele assinava no final, atestando, enquanto ele estava narrando para Silas escrever. Então, o trabalho de Silas era um pouco diferente do trabalho de Timóteo. Timóteo, como ministro de Cristo, ele tinha a autoridade da palavra de Deus para pastorear o rebanho, para dirigir a congregação. Silas, enquanto profeta, e os profetas do Novo Testamento tinham basicamente a função de interpretar o Antigo Testamento à luz do evento cristão, do fato de que Cristo encarnou. Como devemos entender o Antigo Testamento? Então, nos primeiros anos da igreja, quando ainda não tinha o Novo Testamento escrito, os profetas interpretavam o Antigo Testamento, e assim supria a igreja da revelação da palavra de Deus no contexto do Novo Testamento. Depois que o Novo Testamento foi sendo escrito e completado, o trabalho desses profetas se completaram, porque agora toda a revelação acerca da nossa salvação está completada em Antigo e Novo Testamento com Jesus Cristo, conforme Hebreus, capítulo 1, nos fala. Então, provavelmente, retornando Silas e Timóteo, da viagem feita à Macedônia e à Tessalônica, conforme lemos aqui no versículo 6, e também lá em Atos, capítulo 18, versículo 5. Quando, então, Silas e Timóteo regressam de Tessalônica com a boa notícia de que os irmãos de Tessalônica continuavam vivendo na fé e no amor, versículo 6, essas notícias realmente estão animando o apóstolo. É importante porque essa expressão fé e amor aqui em na carta aos Tessalonicenses é importante porque descreve dois aspectos importantes da conversão, da obra de salvação no pecador. E ela aparece em outros dois lugares juntas essas palavras. Já mencionamos ela no capítulo 1, versículo 3, fé e amor aparecem juntas, e também no final, no capítulo 5, versículo 8, também fé e amor estão juntos, para descrever a totalidade da obra da salvação. Fé e amor. A fé, portanto, fala da firme confiança dos irmãos tessalonicenses em Cristo Jesus, mesmo em meio às tribulações e perseguições dos judeus incrédulos da sua cidade e até mesmo dos seus conterrâneos tessalonicenses. E o amor fala do amor que estava movendo o coração dos irmãos entre eles mesmos e fortalecendo a fé dos irmãos na unidade em Cristo Jesus. Duas coisas nós podemos perceber que Paulo está recorrendo frequentemente para falar da operosidade da fé no meio dos tessalonicenses, é que o sofrimento de um era o sofrimento de todos, eles estavam unidos nas tribulações, nas perseguições, nos sofrimentos, e que a necessidade de um era a necessidade de todos, todos estavam juntos para suprir a necessidade daqueles que precisavam. Mais adiante, por causa disso, Paulo vai falar contra aquele que estava deixando de trabalhar e sendo pesado aos demais irmãos. Então, depois de Timóteo anunciar a Paulo que os irmãos continuavam firmes em sua fé e operosos no amor, ele também informou a Paulo que os irmãos desejavam muito vê-lo. Então, essas notícias, de fato, estão enchendo o coração do apóstolo de alegria e mudando completamente a situação.
O apóstolo que antes estava cheio de saudade e de preocupação, agora ainda com um desejo forte de rever os irmãos, mas agora com o coração mais alegre, por causa da firmeza da fé e do amor dos irmãos e da esperança de poder encontrá-los no dia final, quando Cristo Jesus voltasse. Por isso, então, nós lemos no versículo 7 sobre o consolo que o apóstolo teve com a notícia que recebeu de Timóteo. No versículo 8 fala sobre o ânimo dele sendo revigorado, a expressão agora vivemos. Então, um novo ânimo, aquele Paulo abatido de espírito e preocupado agora revivendo com a notícia de que os irmãos mostra que o apóstolo se alegrou sobremaneira com a notícia dos irmãos, e o versículo 10 mostra que ele agora está estimulado a orar ainda mais intensamente, para que ele logo pudesse rever os irmãos e corrigir qualquer deficiência da sua fé. Mais uma vez podemos ver como Paulo realmente amava esses santos irmãos da igreja de Tessalônica. Até a igreja que vocês, como igreja de Jesus Cristo, precisam de um pastor que ame o rebanho de Jesus Cristo. E é isso que as igrejas precisam em todos os lugares. Pastores que não amem a si mesmo mais do que o rebanho de Cristo Jesus. Por fim, os versículos 11 a 13, a oração do apóstolo. O apóstolo Paulo faz questão de registrar a que ele estava realizando em favor dos irmãos tessalonicenses. Ele orava para que Deus lhe concedesse a graça de voltar a Tessalônica e rever os irmãos, versículos 10 e 11, a fim de reparar qualquer deficiência de fé, como ele já havia indicado no versículo 10. Além disso, Paulo orava a Deus continuamente para que Deus pudesse continuar trabalhando na vida dos irmãos tessalonicenses, de maneira que eles não ficassem estacionados onde eles estavam, que eles não parassem na fé cristã com aquilo que eles receberam do apóstolo, mas que eles pudessem progredir cada vez mais na fé e no amor uns para com os outros. Então, Paulo orava continuamente para que Deus pudesse fazer com que o amor no meio da congregação fosse cada vez mais forte e para que a fé dos irmãos fosse enraizada no coração, de tal maneira que Paulo tivesse certeza de que no dia final eles iam encontrar novamente com os irmãos no dia da vinda de Jesus Cristo. Agora, pensando um pouco nessa mensagem aplicada às nossas vidas como igreja de Jesus Cristo hoje, como uma congregação aqui em Caruaru, devemos reconhecer que assim como a igreja de Tessalônica recebeu as primeiras pregações por meio do apóstolo Paulo, nós, aqui como congregação reformada aqui em Caruaru, no passado também recebemos as primeiras pregações por um homem de Deus que o Senhor enviou até nós, pastor Santana Dória, que nesse momento está pastoreando uma igreja lá em Aracaju, a igreja presbiteriana da Aliança em Aracaju. Também, assim como a igreja de Tessalônica, nós passamos por momentos difíceis, sem contar com um pastor no nosso meio, e até padecendo por causa de pessoas que não estavam se comportando da maneira apropriada e mostrando o mesmo cuidado e o mesmo amor do apóstolo. Nós vamos ver que isso estava acontecendo em Tessalônica e, como congregação, nós também já passamos por isso no passado. Mas também, irmãos, assim como a igreja de Tessalônica, nós alcançamos a graça de Deus para continuarmos firmes na fé em Cristo Jesus e no amor entre os irmãos. Pela graça de Deus, ainda estamos aqui.
Pela graça de Deus, depois de tanto sofrimento, tanta luta, tantos problemas, a congregação de Cristo Jesus aqui nesse lugar continuou e nós estamos aqui hoje. E muitos acompanhando de suas casas. Por isso mesmo, amados irmãos e irmãs, devemos orar continuamente para que Deus continue levantando homens fiéis para proclamar a verdade de Deus. Homens que amem menos as suas próprias vidas, mas que amem o rebanho de Jesus Cristo e carreguem o rebanho do Senhor Jesus no coração, como o apóstolo Paulo mostrou que carregava esses santos tessalonicenses em seu coração. Também devemos orar para que em nossa congregação possamos progredir na fé em Cristo Jesus e no amor entre os irmãos. Quando nós estamos vendo o cuidado de um irmão para com o outro irmão que está precisando, ver um irmão ajudando outro irmão, ver um irmão servindo outro irmão, vendo um irmão sofrendo por causa de outro irmão que está sofrendo. Esse amor que nós experimentamos no meio da nossa congregação, entre os membros da congregação, é prova do amor de Cristo que é derramado no coração de cada crente. Mas nós precisamos progredir. Nós não podemos ficar parados, estacionados onde nós estamos. Nós precisamos progredir no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, precisamos progredir na fé, precisamos progredir na obediência, precisamos progredir na confiança em nosso Salvador. Não tenha dúvida que depois que tudo isso passar, novas leis vão surgir, leis que limitam muito mais a igreja do que agora. Eu não duvido disso. Porque os inimigos da igreja de Cristo sempre procuraram meios de limitar a obra da igreja, a liberdade da igreja de pregar. Recentemente nós vimos várias tentativas de impedir que a igreja se pronunciasse contra os pecados dos homens, contra o homossexualismo, contra adultério. E não me surpreenderá, eu até já estou esperando por isso. Deus nos conceda a graça de que isso não aconteça. Mas, infelizmente, dos homens ímpios nós não podemos esperar coisas boas. E os perversos vão se aproveitar da situação para justificar o direito de pôr mais limites sobre as reuniões, as grandes reuniões de culto realizadas pelas igrejas cristãs. Precisamos progredir, irmãos. Não podemos parar onde nós estamos na caminhada da fé. Porque aquilo que não progride, regride. Isso é uma regra quase que infalível. E aplicada a qualquer área da nossa vida. Em tudo que nós não progredimos, estacionados, em dado momento, começamos a provar retrocesso. Por isso, o chamado da palavra de Deus para nós é para que nós não fiquemos onde estamos da nossa caminhada na fé, mas progridamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Precisamos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E precisamos continuar crescendo no amor mútuo na congregação, porque por meio do amor, a nossa fé é fortalecida na unidade. Uma igreja unida é muito mais difícil para que Satanás atravesse as suas setas. Devemos também, irmãos, continuar orando, porque se hoje nós temos a alegria de termos um missionário
pregando o Evangelho no púlpito da nossa congregação. Precisamos progredir, precisamos crescer e precisamos chegar ao ponto de termos o nosso próprio pastor na congregação. E, com a graça de Deus, que nós possamos ter a possibilidade até de enviar mais pregadores para proclamar o Evangelho em outros lugares e assim estabelecer igrejas de Jesus Cristo em outros lugares. Que o Senhor possa nos abençoar como congregação. Que o Senhor possa nos ajudar no progresso, na fé e no amor. Que o Senhor possa nos ajudar para que em nosso meio a pregação do Evangelho continue sendo proclamada e fielmente proclamada. E para que o Senhor levante mais homens fiéis em nosso meio, para servir não apenas no ministério da palavra, mas também na obra diaconal e no ofício de presbítero. E que assim como a Igreja de Jesus Cristo, que daqui a 100 ou 200 anos, a gente pode até mudar de endereço, mas esse povo continue se reunindo, se congregando e invocando o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.